Queridos irmãos, queridas irmãs, é com uma satisfação muito grande que nós damos início a mais um Caminhando Juntos. E nesta oportunidade, na companhia de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, esses dois amigos, companheiros, trabalhadores do nosso querido Redenção. E assim, nós vamos comentar, aliás, nós vamos conversar sobre um tema de O Livro dos Espíritos. Relações de além-túmulo. O Livro dos Espíritos, que o tema vai da questão 274 à questão 290. Esse livro, esse assunto está no Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita ou Vida Espiritual. Bom, Arlindo, tudo bom com você? Tudo bem, Jaime. Graças a Deus, tudo em paz. E Amigos você? de casa, muito boa noite. E bom estar aqui de novo para estudar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre a doutrina, né? Muito bom. E você, Nilo, tudo bem? Oi, Jair. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Arlindo, boa noite. Boa noite a todos os companheiros para mais esse programa. Isso. Então, juntos e também acompanhados pelos que nos assistem, né? Nós vamos iniciar na questão 274, aliás. A pergunta é a seguinte: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes e há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Ele está falando aqui na escala espírita. A escala espírita começa pela base, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros. A segunda e a terceira ordem têm classes, né? Então, ele está fazendo referência aqui quando ele fala as diferentes ordens de espírito, né? Bom, quem vai começar? É bem interessante, né? Eu vou. Como você já falou, é muito diretamente ligada à escala espírita, e é interessante, Kardec, ao perguntar, ele sempre parte do pressuposto do eu não sei, né? Do eu desejo saber. Eu estou falando disso porque é tão interessante quando a gente fala de pesquisa científica, e é por isso que tem esse caráter de pesquisa, né? Porque Kardec não afirma nada a priori, ele vai trabalhando com o que vai surgindo e, a partir disso, ele vai reflexionando e buscando aprofundar as questões, e é isso que ele faz. Ó, já está feita a escala espírita, está bem anterior aí, mas ele volta ao tema e busca um saber expandir ainda mais o entendimento da questão. Então, sim, muito grande. Ou seja, é muito grande essa subordinação, é muito grande essa autoridade que se estabelece, e de tal monta. Bom, não vou dar, já ia dar spoiler. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade. E é isso que é interessante, o que é marcante é essa autoridade é relativa à sua superioridade. Que superioridade é essa? Moral. Então, não é eu mando porque eu mando. Só manda efetivamente quem pode, porque tem
estrutura para isso, tem bagagem de conhecimento, de saber, de amor, é um espírito avançado que pode falar e ter ascendência sobre um menos avançado, na medida em que ele tem muito menos conhecimento e base, né? Então, é muito interessante. Eu acho que isso já nos dá um norte muito bom. E, Arlindo, parece-me que essa última frase já exercem, né, essa autoridade por meio de uma ascendência moral irresistível, né? E isso aqui é Isso aí sensacional, né? é, É irresistível. Mas eu não quero dar spoiler, porque vem a pergunta seguinte, não é é isso. isso aí. Por isso que eu estou Então evitando. vamos para a segunda. 274A, porque normalmente quando tem uma letrinha A, B, a questão É. é que ela tem uma referência à anterior, né? 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Eu disse irresistível. Vai lá, Olha Nilo. só, né? É interessante que, pela pergunta, ele já traz, assim, um entendimento assim, né? A desobediência, aqueles que não respeitam a autoridade. Então, a pergunta se refere a isso, a desobediência, né? Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores, ou seja, eles podem desobedecer? E a resposta, eu disse irresistível. Quer dizer, é um tipo de relação que, para nós, ainda não é muito conhecida, né? Porque essa ascendência moral a que eles estão se referindo é um respeito que nasce naturalmente, que vem do reconhecimento da superioridade moral, superioridade espiritual do outro. Isso confere um respeito, nasce um instinto vamos dizer assim, é uma paralisação diante do poder moral que o outro exerce. E isso é natural, isso é da natureza. É uma força que emana, né, que é muito diferente da relação aqui no mundo material, que nós vamos falar mais adiante, ali vamos ter oportunidade. E isso é muito bacana, é uma natureza diferente de relação, né? Questão 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra não lhe dá alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. Nós vamos sempre voltar a uma ideia que a gente sempre repete assim, nós todos repetimos o tempo todo para quem está em casa lembrar e para a gente nunca esquecer que essas questões elas estão sempre entremeadas, né? Elas se misturam, elas se completam. Então veja que não há diferença quando Kardec faz essa pergunta, porque essa pergunta ela vem a atender àqueles de nós que não conseguimos compreender as duas primeiras, porque quando se fala de uma postura moral, de uma ascendência moral que é irresistível, e vem o Nilo, traz essas explicações, mas a gente de casa ainda fica assim, e daí? Aqui eu consigo burlar isso, justamente aqui a gente consegue burlar isso, sabe por quê? Porque aqui a gente pode mentir, a gente pode ser hipócrita. Como espíritos, não. Quando eu estou no plano do espírito, eu sou eu, absolutamente eu. Não dá para esconder vírgula. Não dá para esconder uma vírgula. É por isso que essa pergunta tem tanta importância e a resposta vai nesse sentido. Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Aqui você pode me enganar, eu posso enganar você. Mas quando eu chego do lado de lá, eu descubro que você, a quem eu enganei, é muito maior do que eu. E de tal maneira que eu estou submetido automaticamente a essa autoridade moral irresistível. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Você percebe que enganou e até se envergonha, né? Diante da superioridade do outro, né? Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo interessante com isso, né? Esse, não me engano, é a irmã Rosália, que diz que no mundo espiritual, muitos aqui na Terra serviram a ela, né? No mundo espiritual, ela é que
se via... Foi servi-los, né? Tal a superioridade moral deles, né? Bom, 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta: não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Tem muita coisa aqui para a gente aprender. É mesmo, essa questão, essa resposta aí está... É riquíssimo isso, porque trata-se da gente começar vamos dizer assim, a entender as diferenças entre viver no mundo material e viver no mundo espiritual. São duas realidades diferentes. Por isso que quando eles falam essas coisas, a gente não entende muito bem. O menor vai ser exaltado, o maior vai ser humilhado. Como assim? Vão pegar os maiores e vão jogar em algum lugar? Não, não é nada disso. O que acontece? Quando ele fala em poder, né, o poder na questão anterior, o poder e a consideração vão com a pessoa para o plano espiritual, né? O que acontece aqui no mundo material, o poder se dá pela força. O poder é exercido por meio da força física. Por quê? Porque temos corpos. Se eu pego o Arlindo, amarro o Arlindo, pronto, ele está preso aqui, eu vou fazer com ele o que eu quiser. Seja ele um espírito superior ou inferior, tal como fizeram com Jesus. Né? E vem fazendo ao longo da história com todo mundo. O mais forte pega o mais fraco e pronto, está acabado. Isso é o que a gente entende por poder aqui na Terra. Poder é quem pode mais. Né? A violência, a questão do poder no mundo hoje está mais disfarçada, porque tem a questão financeira, o domínio econômico e tal, mas ainda é o mais forte. Hoje a força se traduz pelo dinheiro. Né? É isso aí. Mas aqui no mundo material é a lei do mais forte. Tem sido assim, que é característico de um mundo inferior. Né? Agora, quando a gente vai para o plano espiritual, você não consegue pegar um espírito à revelia dele. Você não vai lá prender ninguém vai conseguir prender Jesus no plano espiritual. Ninguém vai prender um espírito mais elevado. Por quê? Porque lá as relações, a realidade é diferente. É diferente. Então, o espírito mais evoluído, ele naturalmente vibra, existe numa dimensão diferente. Né? Então, o poder que ele exerce é um poder moral, é um poder energético, natural, sobre o outro. O outro não tem forças para se opor a esse espírito. O espírito não precisa fazer nada. Né? Então, a gente começar a entender isso, então, por isso que um espírito, às vezes, aqui na Terra, ele é um servidor humilde, mas tem uma força moral enorme. Quando desencarna, ele está lá, um espírito brilhante, limpo, puro, e o que era o patrão dele está lá, todo enlameado, passando dificuldades, justamente pela natureza das ações que ele praticou aqui na Terra. Mas, Nilo, você... diga já. Não, eu estou colocando em extremos, né? Assim, para ficar mais didático, para a gente poder entender melhor por que isso do lado de lá, como é que se dá isso, né? Lá a realidade aparece, a realidade se faz presente, queiramos ou não. Não há ilusão da matéria, né? É isso mesmo. Bom, vamos para a questão 276. Aquele que foi grande na Terra e se encontra inferior entre os espíritos sente humilhação? Quase sempre muito grande. Sobretudo se era orgulhoso e invejoso, né? Pois é. E aí a gente fica pensando, até com alguma tristeza, né, num certo sentido, com todos os nossos grandes poderosos, né, que, de modo geral, tripudiam sobre todos os outros, né? Esses quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. O que é mais difícil disso é que ninguém precisa dizer isso para ele.
né? É identificar, você olha para o meu Deus, é pensar na situação do rico e Lázaro. Ele falou, meu Deus, mas Lázaro está lá em cima, Jesus, por favor, pede ele para avisar meus irmãos lá para não seguir por esse caminho que eu fui. Dizer, sou eu, ninguém apontou para ele, olha, você fez, não é? Eu me olho, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Então, você imagina, tentemos imaginar essa dor, porque essa é dor moral, essa é uma dor moral intensa. A cara cai no chão, você quer se enfiar no buraco, mas não tem buraco nenhum para você se enfiar, porque lá você não tem onde se esconder. Olha que terror. Então, é terrível a gente ver os extremos da vaidade, do orgulho, do poder exibidos assim dessa maneira que nós temos visto, especialmente quanta carteirada, né? Quanta carteirada, e a gente vê que, olha, amanhã o sujeito vai estar exatamente nessa situação, se não acordar em tempo, exatamente nessa situação. Quando você olha e diz, meu Deus, que vazio que eu plantei aqui, tem nada na minha roça. Eu mando, ele obedece, né, Arlindo? E agora? E agora? Não há em quem mandar, e nem eu sou senhor de mim mesmo, olha só. Isso, é um terror, é terrível isso. É uma diferença grande, né, Arlindo? Porque aqui, o poderoso, ele tem um carrão, ele tem guarda-costas, ele tem roupas belíssimas, mora numa casa maravilhosa, a pessoa, né, o mais simples, passa perto e se sente intimidado. Do lado de lá, no mundo espiritual, esse poderoso, talvez, ele se encontre lá numa situação, ele vai encontrar aquele que era mais humilde, diante dele, numa luminosidade, porque aqui o poderoso, ele se veste de coisas para mostrar o seu poder. Lá não. Lá o poder transparece pela qualidade moral, então fica estampado. Não tem como você se vestir para mostrar um poder que você não tem. Porque aqui na matéria isso é fácil de enganar, né? Lá não, na verdade aparece. E aqui ainda tem o dado, né? Quando você, por acaso, é pego pela justiça, você é o dono da lei, você manipula e se livra. Lá não tem como recorrer a esses subterfúgios. Não há como recorrer a esses subterfúgios. A prisão é tua, né? É a prisão que você construiu. Ninguém vai te aprisionar. É você, preso nas malhas dos seus próprios equívocos. É pesado. A questão seguinte é interessante. 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada. A superioridade real é tudo. Essa relação deixa de existir, né? Na medida em que do lado de lá ninguém é general, ninguém é soldado, ninguém é chefe, ninguém é patrão, né? Porém, mas pode acontecer, né, Jaime? A título de esclarecimento, às vezes, alguns espíritos se encontram tão ligados a outros pela linha da subalternidade, da dificuldade moral, do medo, que, às vezes, no mundo espiritual, continuam leais, né, a certos espíritos, a certas... Pode haver, talvez, esse tipo de coisa, mas não é pela lei natural. É pela dificuldade do próprio espírito de se libertar disso. Né? Pode continuar ainda naquela ilusão de que ele tem que obedecer àquele espírito e tal, por uma questão de desinformação, enfim. Mas, realmente, essas relações acabam. Lá, ninguém é general, ninguém é soldado, são apenas espíritos, somos todos irmãos ligados pela realidade da vida, né? Uma coisa que eu ia fazer uma observação na questão anterior, e acabei esquecendo, é o seguinte, mesmo aqui na Terra, a gente pode até não dizer, mas a gente reconhece quando uma pessoa tem superioridade moral. Não é autoritarismo, não. Porque a superioridade moral, ela não tem nada de autoritarismo, né? A gente, mesmo aqui na Terra, diante da dificuldade da matéria, tudo que o Nilo dissertou bem na questão anterior, mas mesmo aqui a gente reconhece, e aí é que surge às vezes a inveja, né? De você reconhecer no outro uma superioridade moral realmente, né?
ele não precisa de gritar, ele não precisa de mandar, ele não precisa de ser autoritário com quem quer que seja, porque a superioridade moral traz consigo essa elegância na relação humana, né? Verdade, isso desperta, às vezes, como você falou, já na inveja de certas pessoas que dão muita importância a isso, porque essa pessoa, às vezes, é um espírito mais, talvez um pouco mais evoluído, e ele demonstra um magnetismo natural, na simplicidade, e assim, a admiração das pessoas é tão natural, espontânea, que aquela que quer ser admirada e badalada, às vezes ela sente aquela inveja, por que aquela pessoa não faz nada e todo mundo gosta daquela pessoa. É Eu isso aqui, mesmo. sou o chefe, sou isso, sou aquilo, e ninguém me trata desse jeito. Isso. Às vezes gera, quer dizer, é essa questão, é a ascendência moral irresistível que a gente estava falando, né? É isso mesmo. Questão 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Veja, o nosso mundo é um reflexo obscuro do mundo espiritual e não ao contrário. Que tem se pensado que é o contrário. Pois é, porque há muita mensagem mediúnica que coloca o mundo espiritual como uma consequência do mundo material, né? Levando consigo toda a materialidade, né? Vivenciada aqui. Então, eu achei muito interessante isso, né? É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhante a eles. Há uma pequena nota de Kardec que eu acho que compensa ler. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. O que já começa, o que é genial, na realidade, né, no final das contas, é a gente começar pela nota de Kardec, depois da pergunta, porque é isso, né? E é bom, essa questão, ela é muito completa, né? Então, a pergunta é interessante, mas a resposta vem dando vários toques para uma série de situações. Por exemplo, né, fala-se na reunião dos espíritos por simpatia e similitude, o que não quer dizer localização geográfica aqui, ali ou acolá. Isso é uma questão que já fica bastante simplificada, que a gente não está dizendo que está em lugar nenhum, como localização geográfica, um espaço geográfico específico. O que há é a proximidade pela similitude de gostos, de sentimentos, de aptidões, né? Que é isso que ele chama de simpatia, né? Que a gente já viu até em outros momentos, estudando, conversando aqui, que essa questão da simpatia é estabelecida exatamente por isso. Então, é claro, a minha turma não vai ser do Chico de Assis, né? Minha turma é outro nível, né? Então, a gente vai se aproximando dos mais terra a terra, que nem nós mesmos, né? Nosso sentimentozinho difícil. É isso. Eu acho muito rica essa questão, porque ela vai dando muitos toques interessantes. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Olha só, não é nem um reflexo claro, não, é um reflexo obscuro. É só para dar essa ideia que aí Kardec esclarece bem ali essa ideia da cidade, numa cidade em que estamos todos misturados,
sem nos misturar, porque cada um está vibrando no seu padrão. Eu fico lembrando de um certo momento que me escapa à memória a questão, aqui no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma inscrição, eles dizem, há questões do magnetismo que vocês ainda nem têm ideia. E aí respondem isso a Kardec, que foi o magnetizador, o estudante do magnetismo durante muitos anos. Então, a gente está muito longe de entender o que é isso. Essa questão do magnetismo atraindo os seres ou repelindo os seres, para nós ainda é meio difícil de perceber, de compreender em profundidade, né? Mas acho que Arlindo, veja bem, aqui na Terra, às vezes é difícil você não conviver com pessoas que te desagradam, pessoas que não têm um nível de compreensão similar ao seu. É difícil. Agora, no mundo espiritual, isso é normal, né? Isso é normal, não é isso? Fala, Nilo. Você quer falar, Nilo? Isso é uma coisa interessante da gente colocar, porque eu acho que o quanto a gente puder, né, avaliar, esclarecer essa questão da diferença do plano espiritual para o plano material, isso nos dá referências importantes para a gente começar já a nos conduzir a partir daqui. Né? Por exemplo, como já me falou, a gente é capaz de reconhecer a elevação espiritual de uma pessoa pelo comportamento, né? E quando estamos atentos a essas questões, isso vai ficando mais claro, né? E a questão da atração e da repulsão, a gente percebe muito isso. Às vezes nós temos, como já me bem colocou, nós somos forçados por questões, às vezes, de trabalho ou sociais, a conviver com pessoas com quem não temos a menor afinidade, e às vezes saem atritos. Né? E é aí que a gente vai aprendendo a se desenvolver, a evoluir, a ter caridade, respeito, consideração, paciência, tolerância, assim como as pessoas têm que ter com a gente também, né? Às vezes, né? Então, isso nesse exercício que a gente vai crescendo. Agora, no plano espiritual, no mundo espiritual, como está dizendo aqui, os espíritos se ligam pelas afinidades, pela atração, pelo que eles têm em comum, ou de bom ou de ruim, né? São espíritos afins. Né? E aí é que eu acho que tem um outro dado importante para a gente refletir muito, né? Os bons pelo desejo de fazer o bem, beleza. Os maus pelo desejo de fazer o mal, mas tem mais, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrar entre os seres semelhantes a eles, porque a gente não consegue ficar perto do outro. Os de maior nível a gente quer correr, porque a gente não consegue olhar para eles levantando os olhos. Então, você corre muito para estar perto dos seus pares. Né? Eles buscam desaparecer ali junto com todo mundo. Sai da vista desse cara. Não sobressair. Né? Isso. É questão 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Resposta: os bons vão por toda parte. E é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas, veja que ele já está falando em regiões, hein? Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Eu acho essa questão é muito interessante, porque ele fala, mas as regiões habitadas pelos bons, quer dizer, então, há regiões habitadas por bons e maus. Quando a obra da Ivone Pereira fala no Vale dos Suicidas, eu sei que muitos companheiros são contra isso, mas eu entendo o seguinte, o Vale dos Suicidas. Aquilo é uma condição transitória. O problema é esse. É que também o que a gente tem que ver é que os espíritos vão desencarnando
e pela semelhança de situações, pela sintonia, eles vão se agregando ali, né? Como está E, dito acima aqui, aliás, né? pois é, pois é. A similitude faz a Similitude, eles vão criando grupos ali de sofrimentos parecidos, né? Consequências, no caso do suicídio, né? Mas tudo isso é transitório, eles vão saindo disso à medida que vão recebendo socorro, à medida que vão recebendo ajuda, não é? Porque muita gente fala, quando fala em Vale dos Suicidas, pensa que é uma situação definitiva. Não, transitória, é uma condição transitória. Bom, quem vai falar? Bom, a gente tem que entender também que o Livro dos Espíritos, ele lança algumas informações, mas ele não explica tudo, né? A gente precisa entender isso. Ele está falando aqui dos princípios que regem isso. Ele fala que tem regiões de espíritos menos evoluídos e regiões de espíritos mais evoluídos, né? Eu acho que isso que o Jaime, a que o Jaime estava se referindo tem muito a ver com isso. São regiões onde há espíritos ligados por uma sintonia e que estão convivendo ali ligados por um mesmo tipo de vibração. Então, cria-se ali uma região ali onde eles ocupam, né? Onde a faixa vibratória deles. E é importante a gente também começar a entender... Nilo, só um adendo aí, é o seguinte, ele fala, mas as regiões habitadas, é bom que a gente... Há regiões habitadas pelos bons, quer dizer, então, há regiões habitadas, né? Isso. Eu acho que é muito importante, sabe, a gente conhecer a obra toda de Kardec, porque quando a gente vai no Livro dos Médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, a gente começa a entender melhor tudo isso, né? Isso que Kardec está dizendo. O capítulo Laboratório do Mundo Invisível em O Livro dos Médiuns. Aliás, vou fazer só um parênteses, que eu já falei isso algumas vezes. Quando o livro Nosso Lar fez não sei quantos anos de edição, Dona Zilda Alvarenga, que foi, no meu entendimento, uma das pessoas mais esclarecidas em termos espíritas, uma mulher extraordinária, espírita, ela, entrevistada, ela disse, olha, o livro Nosso Lar, para ser entendido, é preciso que, no mínimo, se conheça o capítulo Laboratório do Mundo Invisível, de Allan Kardec, quer dizer, o livro dos médiuns de Allan Kardec, o capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Se não, diz ela, vai pensar que aquilo é um conto da carochinha. O que muitos reclamam é o seguinte, que a obra de André Luiz apresenta o mundo espiritual como uma consequência do mundo físico, né? Levando daqui tudo que tem mais aperfeiçoado segundo a nossa visão. Isso é que é o problema que eu acho. É que não é segundo a nossa visão, né? Fala, Nilo. Assim, um detalhe também que a gente precisa se acostumar quando lê as obras de Kardec, por exemplo, aqui, habitar, como você disse, né? Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Aí, o que a gente entende por interditadas? Será que a gente vai ver lá soldados armados para impedir que as pessoas grades, entrem, né? Portões, né? Aí já entra a imaginação humana, né? Isso. Esse é o problema. Aqui do mundo material, né? Mas não, interditadas por questões naturais. Vibratórias, os espíritos evoluídos né? vibram em outra frequência. Os espíritos inferiores não conseguem alcançar com a sua frequência, não conseguem alcançar espiritualmente essas regiões. Então, é interditada nesse sentido. Existem leis que regulam essa realidade, né? Como tudo no universo é equilibrado e regido por leis eternas, que são as leis de Deus. E a gente precisa entender isso, né? Começar a fazer essa diferença.
O Arlindo falou uma coisa interessante, né? É realmente colocar grades, tudo isso. Quer dizer, a gente está levando a ideia do mundo físico para a construção do mundo espiritual. Aí, o Nós mundo estamos pintando com as físico nossas cores. Estamos pintando com as nossas cores. Né? Isso aí. A gente cria uma réplica do mundo material lá, do lado É de isso lá. aí. Quando é o contrário, né? Isso aqui é uma pálida noção do que existe lá, uma pálida noção, né? Olha, diante da fala do Nilo, a gente pode voltar tranquilamente para entender o que Kardec acabou de dizer ali, ó. Igual a uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram sem se confundirem. Olha, a minha vibração é outra. A minha vibração é outra história. Entende? Não é Cinelândia, mas é uma Cinelândia em que você não consegue estar na proximidade do outro. Você não entra nessa área. Nós nos abraçamos no meio da cidade. Entre eles não há isso, porque a vibração é diferente. Então, eu estou num outro... É como a gente pensar agora aqui, se nós pensarmos hoje aqui, não tem espíritos aqui ao meu lado? Mas eu não os vejo. No entanto, estamos nos acotovelando. E aí Isso é isso. E a gente tem que pensar, e aí, nessa hora, né, a gente pensa no valor e na gratidão por esses espíritos benfeitores que descem, saem de seus lugares já conquistados para ingressar em regiões difíceis, para levar ajuda aos irmãos necessitados. Gratuitamente, ou seja, pelo impulso do amor já conquistado, né? De querer ajudar aquele que está em maior dificuldade. Então, olha só como isso é importante, né? E para trazerem também instruções para nós, né? Sim, sim. É muito interessante. É pena que a mediunidade, infelizmente, no meu entender, não estou dizendo que isso seja uma verdade inconteste, mas eu acho que a mediunidade distorceu alguma coisa importante, não da obra de Kardec, mas da própria proposta das leis naturais, né? Que a doutrina nos trouxe, que estão contidas nas obras de Allan Kardec, sim. Bom, 280, né? Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Sou eu, né? Sou eu, né? É você, Arlindo. Porque eu estava pensando, essa questão é muito interessante, porque vocês acabaram até de falar, você e Jaime, né? Que essa coisa do amor que os outros nutrem por nós, né? Essa missão, esse desejo do bem, pelo bem e em nome do bem, o sujeito se dedica a nós, né? A nos ajudar a avançar, vem a nos ajudar dando exemplo. Porque quando e olha que a fala é assim, os bons procuram combater as más tendências dos outros a fim de os ajudar a subir. E combater não é batendo, não. Os caras vêm viver do lado da gente, dar exemplo, mostrar como se faz. Se internam nas favelas para ensinar novamente a solidariedade. Vamos aqui fazer as bolsas para atender esse pessoal. Surge sempre uma alma avançada nesses momentos para dizer, vamos por aqui. São esses espíritos que estão... E no plano espiritual, eles são os fomentadores, são aqueles que impulsionam. Vai lá, meu amigo, não tenha medo, não. Não fica com vergonha, não. Vai e faz. E o sujeito vai e faz. Então é isso. É estarem prontos à ação pelo bem e para o bem. E eles estão o tempo todo fazendo isso, o tempo inteiro. E isso é divino. Eu sempre repito que eu adoro a ideia da misericórdia divina. E é tão misericordioso que propicia tudo isso. Olha quanta gente ele põe a nosso serviço para que nós consigamos avançar. É muito rico isso. Muito e olha rico, que assim. Nós, atualmente, com toda essa confusão que estamos vivendo, nós temos um padre Júlio Lancelotti aí dando exemplo, as baldas para nós, né? Pois é. Dando exemplo às baldas para nós, né? Porque o interesse dele não é fazer assistencialismo junto
ao povo em situação de rua, não. Uhum. É transformar aquilo, é mudar Nem realmente. mesmo proselitismo religioso, nem é isso que ele faz, não. Ele está lá pelo amor ao homem, ao ser humano que está ali. Isso é muito legal. Ele busca melhorar as relações. Porque está até no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é o Espírito de Verdade, que num texto daqueles ele fala: o mais forte deve ajudar o mais fraco. É assim que vai ser o reino de Deus na Terra. O mais forte é para ajudar o mais fraco, ele tem mais responsabilidade, e é o que a gente vê no mundo espiritual, né? O que tem mais autoridade, mais elevação moral, ajudando os que estão em dificuldade. E um dia isso deverá prevalecer aqui na Terra, né? O que sabe mais ensina o que sabe menos. Sabe menos, e daí por diante, né? Quem pode mais, sempre ajudando quem pode menos. E aí, para lembrar aos companheiros de casa, né, principalmente, para a gente lembrar, né? O Jaime citou agora o padre Júlio Lancelotti. Então, a gente vai vendo o quê? Que, além de tudo, esses caras, esses companheiros que têm que vir para cá, eles vêm e se mergulham em qualquer religião, não importa qual religião que vem, não. Quando vem para fazer o bem, ele faz o bem. Isso não aí. importa onde é que ele vem mergulhado, ele vai mergulhar e vai realizar o melhor que ele possa em benefício da maioria. Isso é importantíssimo, isso é lindo. Arlindo? Independe de religião, tá? Se você tem amor, você num movimento, você vai mostrar isso. Em outra, vamos dizer, sendo espírita, católico, protestante, não importa, se você tem ou até sem a religião, mensagem, você vai dar o exemplo ali, vai poder ensinar aquelas pessoas ali dentro daquela maneira ali, daquela forma, né? Porque o verdadeiro amor, realmente, ele transcende a questão religiosa. Aqueles que ficam na bolha religiosa não conhecem o que é amor, não podem conhecer, não é? Não há dúvida, porque a própria bolha em que eles se encontram não permite, não é? São conceitos teóricos ali que se fecham em si mesmos e é uma questão ali meramente textual e racional e que não... Bom, a questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Isso é interessante, porque todos nós, né, de algum modo, gostamos de estar em companhia dos nossos semelhantes. Todos nós precisamos disso. Somos, né, sociais, sociáveis. E isso e a partir daí torna-se possível a existência, a convivência em cidades, comunidades, né? Precisamos da companhia uns dos outros. Né? Então, todos gostamos de estar em companhia de pessoas que nos entendem e nos aceitam. Né? Isso funciona em todos os graus na escala evolutiva. Todos têm prazer em estar com seus semelhantes, reconhecendo e sendo reconhecidos, né? Só que a maneira como isso se dá em cada grau da escala e cada degrau é diferente, né? Aqueles mais embrutecidos conseguem se reconhecer através do poder que conseguem exercer, da força, da imposição, né, da coisa de tudo para si. Então, eles vão se organizando dessa forma. Conforme vai se depurando, as relações vão mudando. Mas o prazer de estar... Agora, nos mais atrasados, nos ainda embrutecidos, não se pode chamar de uma relação de prazer, de acolhimento. Né? Ali é uma relação mais embrutecida, mais rude, né? E conforme vai evoluindo, vão se desenvolvendo formas de relacionamento mais sutis, mais leves, onde há mais entendimento, amor, compreensão, companheirismo. Então, e a escala vai nesse sentido, né? Mas é a natureza nossa, de todos nós, é estar junto com aqueles com quem nos sentimos afinizados, com quem temos prazer de estar juntos, né? Mas você vê, né, você falou bem, e como fruto do estudo que nós estamos desenvolvendo aqui, nós três,
E o mais forte ajuda o mais fraco, o que sabe mais ajuda o que sabe menos. Agora você vê, a autoridade do nosso país não se conforma com as empregadas domésticas irem à Disney. Uhum. Como é que é isso? Esse pessoal se diz cristão. Que isso? Não tem sentido. Eles devem se sentir Não, você sabe por quê? constrangidos Ô, de se Nilo, sentar. a elite brasileira não se conformou em viajar num avião onde tinha gente mais simples. Isso, sentar ao lado de uma As pessoa pessoas mais mais simples tiveram oportunidade. As pessoas, por exemplo, que iam para o norte, nordeste, em ônibus, demorava 2, 3, 4 dias para chegar, passaram aí de avião pelo preço naquela ocasião, confortavelmente, mas você acha que a elite brasileira ia se conformar em sentar junto de um operário? Esse é o absurdo ainda do existe orgulho entre e da nós. pretensão humana, né? Que a gente não entende. Verdade. A gente percebe que entre nós, o nosso povo, tem uma marca que é assim, muito visível. Infelizmente, a gente percebe isso. O brasileiro ele quer estar melhor que o outro, não importa como. Ele gosta de ostentar, né? Não importa se eu estou aqui, se o meu carro, o que é? Ele tem que ser melhor que o do vizinho. Não importa se ele me atende, se é um carro bom, se eu gosto do carro. Enfim, ele serve às minhas necessidades, mas não. Tem que ser melhor que o do vizinho. Esse é um problema sério que a gente percebe que, de alguma forma, claro que existem as exceções, né? Mas isso é um valor que está se disseminando, a gente vê que está crescendo esse tipo de valor na nossa sociedade. A ostentação, mostrar para o outro. Isso passa a ser mais importante do que a qualidade do que se vive. Bom, vamos continuar. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Pois é. Interessante questão, né? Muito interessante. Qual é que não é interessante, né? Pois é, porque cada uma vai surgindo, Pois é. a cada uma a coisa vai... Pois é. Abre um leque de possibilidades aqui para a gente pensar. Isso. Veja, essa questão ela é bonita porque ela vai nos dando clareza maior com relação àquele fluido cósmico universal, né? Porque o fluido cósmico universal ele não serve para tanta coisa, né? Ele é utilizado de tantas maneiras, ele é modificado, vamos usar uma expressão aqui, ad eternum, para várias atividades, várias formas. Então, é muito interessante isso, porque a gente está... quando você pensa no fluido cósmico universal, a gente sabe que para a formação, para a estruturação do perispírito, é nele que você vai colher para essa estruturação. Então, mas olha, como ele é rico. Então, novamente, a misericórdia divina. Mas aí o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós. Como o ar é para vós o veículo do som. Isso é que eu gosto dessa expressão, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Você veja que coisa interessante, como é grave isso, porque a gente não consegue ter ideia disso. A gente não consegue clarificar isso na mente, porque olha só, uma coisa é eu saber que no mundo espiritual
Isso já acontece, mas só no plano espiritual, essa comunicação é praticamente imediata, sem obstáculos por conta desse fluido. Mas pensar nessa comunicação entre mundos e a comunicação de um mundo a outro, claro que isso não está dado a mim, mas a espíritos com condições mais avançadas, certamente. Mas olha que riqueza isso. Como isso comprova que esse universo é uma estrutura de natureza gigantesca e absolutamente conectada. Quando a gente, nessa semana, o nosso programa na segunda-feira foi a providência, que é um tema que eu quis abordar por conta dessa ideia, porque é isso, olha, a providência divina perto de todos nós, ainda que muito longe daqui. É sensacional isso, a gente ter essa comunicação que é imediata, que é não verbal no sentido da palavra, mas que é tocante na intimidade de cada espírito. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que estudar muito para compreender isso na profundidade que isso tem. Isso é uma coisa de muita importância para nós, para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, aqui e mais adiante, né? Quando despidos desse material pesado, ainda mais, porque isso se revela de maneira mais incrível, mais instantânea. É aquilo, por isso que a gente dizia nas outras questões vistas aqui, não dá para se esconder do outro. Eu fiz escondidinho aqui, não faz, porque tudo é visível, tudo é audível. Você não tem como esconder nada. É sensacional. Mas não dá spoiler, não. Tá. Vamos me calar. Agora é interessante. Não, e tem um negócio interessante nisso. Apesar do nosso corpo físico ser impeditivo, no caso, mas, veja bem, aqui também, essa questão do fluido cósmico universal, a gente, quando pensa em alguém, o pensamento impulsiona o fluido cósmico universal e ele vai chegar lá a esse alguém, né? Se esse alguém estiver receptivo, ele vai até pensar em nós assim, fortuitamente, né? Poxa, por acaso pensei no Nilo, pensei no Arlindo, né? Aliás, isso acontece, só que aqui se torna mais difícil devido às barreiras, às preocupações materiais, a barreira do próprio corpo físico, né? Isso aí. O corpo físico impõe uma barreira muito grande a esses sentidos, né? Agora, se eu pudesse fazer uma analogiazinha aqui, que eu acho interessante, né? A palavra é material, é o reflexo do espírito. A palavra é material, a palavra é uma energia que, quando nos alcança, ela causa efeitos em nós. É uma energia que pulsa, como já me falou, através do fluido cósmico universal. Ela vibra. Isso. Ela impulsiona o fluido cósmico universal. Então, isso vai se desenvolvendo com o espírito, por exemplo. Uma mosca tem capacidade de voar ali em torno daquela região. Já uma águia, ela consegue atravessar um país. Isso. Mal comparando, é o poder de um espírito menos evoluído e um espírito mais evoluído, né? A criança e um adulto. Então, é interessante isso. Bom, questão 283. Essa questão é a que o Arlindo quase que entrou. Lá vinha eu emocionado. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles, tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Essa não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros se julgam útil fazê-lo. Essa lição está falando de uma capacidade, de uma realidade do mundo espiritual, apesar de que aqui no final ele não explica, não deixa muito claro a quem ele está se referindo. Eu acredito que seja quanto mais evoluído o espírito, melhor ele consegue ter essa capacidade, né? Lógico. Talvez de se tornar não visível, não perceptível por um inferior a ele, né? Lógico. Deve ser por aí, né? Mas a gente vê, né, que os espíritos superiores, eles não têm do que se esconder, né?
Eles estão num estágio já de entendimento e de verdade com a vida, de uma relação vamos dizer assim, de espontaneidade e verdade. Eles são aquilo que são e não tem nada a esconder. Suas imperfeições, ainda que se estão a caminho, são naturais e são assumidas, são conhecidas, né? E não precisam esconder, né? O difícil no estado que nós estamos, a gente ainda tenta esconder as nossas imperfeições, né? Mas Então, mesmo, para eles. Nilo, no caso lá, se o espírito tentar esconder, não vai adiantar, porque os espíritos superiores estão assistindo. É como nós estamos aqui, e os espíritos superiores sabem tudo de nós, né? Uhum. Sim, Não é? isso não se esconde. Por quê? Porque a verdade espiritual, o que a gente está estampado em nós, no espírito. Não tem a coisa da matéria para disfarçar, não tem a roupa, o corpo, que disfarça, né? Você vê uma pessoa ali, você não sabe que espírito é aquele, né? Do que aquela pessoa é capaz, para o lado de É. cá ou para o lado de lá. Está ali uma pessoa caladinha, você não sabe. Agora, espiritualmente, não. A condição do espírito Isso. fica patente, é visível, você vê de que natureza é aquele espírito. E é É. isso aí que, do lado de lá, é o lado da verdade, onde a verdade se estabelece. Bom, então vamos continuar, porque o tempo já está quase se esgotando. Chegou. 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se uns dos outros que os rodeiam? Constata sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Se vocês puderem ser sucinto, pode ser até que dê tempo de terminar, mas eu acho que não vai dar, não. Também acho que não, mas eu acho que essa questão, eu acho que ela fica muito simplificada, porque, assim, constatam a sua individualidade pelo perispírito. Então, eu acho que a primeira coisa que fica bem marcada aí é por que o espírito não perde o seu perispírito, né? Pode avançar e tal, mas olha só, o perispírito é o que dá noção para o outro da sua existência, da sua individualidade, melhor dizendo. É o que está dito aqui. Eu sei que o outro é o outro, porque o perispírito é diferenciado, né? Então, o meu, eu sou eu, você é você e outro, e não tem jeito. Eu acho que esse como fator de distinção, eu achei que é o fundamental, acho que é o fundamental. É o mais importante isso. E Arlinda, a doutrina fala que até os espíritos puros têm perispírito. Tem perispírito, porque Só senão que você são perderia, tão né? rarefeitos que até se confundem, muitas vezes, com o Exato. próprio espírito, mas eles têm perispírito. E o perispírito tem duas funções importantes, tem outras. Uma é dar forma ao espírito, a outra é ser um instrumento de ligação entre o espírito e a matéria, né? Bom, vamos continuar aqui para ver se dá. Os espíritos 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra. O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim. E assim de geração a geração. Sim, né? É bem natural isso, né? Se reconhece primeiramente pelo perispírito, né? Se não, pelo tom espiritual com que o outro se manifesta, né? Que vamos dizer assim, é familiar, é conhecido, né? Eu acredito que seja assim. Se não tivesse como se reconhecer... E o perispírito também, ele é moldável segundo a vontade do espírito, né? Se numa encarnação nós nos conhecemos, né? Por exemplo, na Índia, e a gente se encontra no mundo espiritual, aí a gente vai se apresentar como indiano, né? Naquele conhecimento. Entende? Que o perispírito toma a forma que o espírito assim o desejar. Isso os espíritos superiores, né? Os espíritos em melhores condições, né? Bom, agora é a 285A, né? Isso. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se reconheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado que nossos amigos
Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. Simples, não tem muito que comentar, não é nesse caminho. Né? É tão simples, né? A gente às vezes quer complicar. É isso aí. A questão 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Acho isso interessante. E há muita história aí, né? Muita falácia nesse sentido. Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material, né? A gente sabe que há um período de transição de transição no desencarnar, que varia de caso para caso, né? Que é um estado de confusão em que o espírito se encontra logo após o desencarne, né? Ou seja, ele se desvencilhar do corpo é um processo que pode ser mais ou menos rápido, de acordo com as condições do desencarne, da situação espiritual, enfim, né? Então, esse imediato aí não é bem assim, pode levar um tempo menos curto ou mais longo, dependendo da situação. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo como irmão bem-amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. E aí a gente tem que pensar naquilo que a gente já viu até agora, né? As aproximações elas são por afinidades, né? Por similitudes. Então, já viu, né? É muito difícil, de um modo geral, você encontrar coisas boas se só plantou bobagem. Então, esse desprezo aí é mais diante das leis naturais, né? Exato, também. É consequência das leis naturais, né? Exato. É se sentir abandonado, quer dizer, que é essa ideia que se tem de um modo geral, mas não é porque alguém lhe abandonou, é que você se abandonou, porque você afastou-se da lei, né? Bom, nós vamos ler agora o 287. Como a alma é recebida isso já é 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Resposta: os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um ladrão entre os seus iguais. A gente já até falou um pouco sobre isso, né? É aquela sensação de pertencimento, você pertencer a um grupo, né? Todos nós temos essa necessidade, isso é do ser humano. Sim. Né? Então, quando a gente está entre aqueles que a gente considera iguais, isso dá uma sensação de conforto, de segurança, de bem-estar. É mais ou menos assim, eu acredito que eles... Vamos que essa questão agora é interessante, e para a gente não perder, porque está faltando só 2 questões, estão faltando. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Facilitam-na como no regresso de uma viagem. Felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Olha, só um instantinho, por isso é que eu acho que no sepultamento de um corpo, se deve fazer uma prece ali, sabe? Uma prece deve ser feita para que os espíritos amigos daquele desencarnante possam ajudá-lo a desprender-se completamente daquele corpo físico, né? Isso aqui justifica isso, né, Arlindo? Pois é, Jaime, isso é tão importante, mas tão importante, que essa nossa postura num momento grave como esse pode significar
mais tranquilidade, mais alegria ou mais desespero para quem está deixando, nesse momento, a vida física. Porque se assediado por terceiros e ainda com a colaboração das nossas vibrações de dificuldade, como o desprezo, falar mal, que é tão comum, né? Viu como é que, meu Deus, deixou a mulher, fazia nada. Então, a gente só faz comentários desairosos, de modo geral, que dificultam ainda mais a situação daquele que já está saindo, às vezes, com grande dificuldade que a gente nem imagina. Então, o nosso papel continua sendo o de ser parceiro, o de ser amigo, o de ser irmão, de agir com o outro. Não gostaria que agisse conosco. Essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Pois é uma hora importante, né? Pois é, muito importante. Mas você sabe, é só se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que fizesse no seu momento? Fala aí. Aí você procura se postar dessa maneira. Armindo e Nilo, acontece problema. Você sabe que tem muitos espíritas que não gostam que sejam anunciadas o sepultamento de algum familiar espírita também, ou liderança espírita, porque, olha, infelizmente, algum sepultamento de lideranças espíritas que eu assisti, nada disso que nós estamos lendo aqui foi. E eu até já falei, houve o René Peça, por exemplo, o velório do corpo do René Peça foi uma coisa maravilhosa. O corpo do René Peça estava lá na Casa Maria de Magdala, no salão, e o tempo inteiro o coro Maria de Magdala cantando e tocando músicas lindas. Que ambiente! Agora, meu amigo, eu já assisti, eu já presenciei, estive presente em sepultamento de lideranças espíritas que eu saí de dor de cabeça. Uma vez teve aliás, amicíssimo meu, que fizeram um absurdo. Começaram a fazer discurso, ainda me chamaram, Jaime, vem falar. Eu digo, não vou não. Não tem nada para falar aí, eu estou falando, o meu coração agora que está falando em benefício dele. Uma balbúrdia, um negócio, não dá para entender. Bom, mas vamos lá. A questão seguinte é a última, 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. A gente vem reencarnando há muito tempo, né? Já tivemos várias encarnações, cada um no seu trajeto evolutivo toma caminhos que lhe são, né, que lhe dizem respeito de acordo com os trajetos e escolhas e decisões, né? Então, a nossa família, nossos parentes, nossos amigos de hoje, nós não sabemos que caminhos eles vêm tomando ao longo de suas encarnações, né? Podemos estar nessa encarnação aqui, podemos estar com pessoas com quem já encontramos algumas encarnações atrás, né? Tem pessoas que podem estar reencarnando conosco, estamos tendo contato a primeira vez, e por aí vai. Agora, os afetos permanecem, né? Os afetos Porque, Nilo, nós podemos, na parentela humana, como a própria doutrina explica, não haver afinidade de uma família espiritual, né? Sim, exatamente. E esse então, um desafio bacana, que isso nos leva a progredir, né? Nos leva a aprender a lidar com o diferente, com o que não é afim conosco, exercitar a nossa capacidade vamos dizer, de superar dificuldades de relacionamentos, né? Isso nos ajuda a crescer, né? Quando ele fala em punição, é mais que para o espírito é um sofrimento, né? Ele quer ter acesso. Expressão aqui, né? Que a gente sofre quando não tem algo que deseja, que a gente gosta, né? A gente sofre.
É como se fosse, então, se a gente não faz por merecer a companhia espiritual, a gente vai ficar privado dela, né? Isso. E é por aí. E é interessante ele falar que, às vezes, os caminhos se separam, né? Porque não é porque gostamos de uma pessoa, gostamos, né? Temos afinidade, sentimos afeto, que estaremos sempre juntos, sempre reencarnando juntos. Os caminhos, a vida pode nos chamar para experiências diferentes, caminhos diferentes, enfim. Né? E assim nós vamos encerrando. Quando a conversa está boa, o tempo passa rápido. Rápido mesmo. Arlindo, as suas despedidas, Arlindo. Bom, é isso, amigos. Feliz de mais um encontro de conversa, mais uma roda de conversa, que foi, eu acho que, bastante legal. Relações de além-túmulo, acho que rende uma boa roda de conversa, e acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, e foi muito bom. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Um forte abraço a vocês, os dois amigos e os queridos e queridas companheiros e companheiras de casa. Muita paz a todos e vamos aí conversando sobre essa doutrina que faz bem a beça. Vai, Nilo. A companhia, como a gente viu aqui, né? A companhia daqueles que nos são afins, de quem a gente gosta, que nos fazem bem, é sempre um grande prazer, né? A gente poder se reunir para conversar sobre doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, em companhia de todos aqueles que nos assistem, estão aqui nos prestigiando, né? Estudando também, exercitando o seu raciocínio em cima dessa lição, é muito bom, é sempre um grande prazer. Então, boa noite a todos, boa noite, Jaime, obrigado pelo convite, obrigado, Arlindo, pela sua companhia hoje, e até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Meus amigos, Arlindo e Nilo, o meu agradecimento pela companhia. Vocês sempre me ajudam a refletir melhor sobre todas essas questões. Isso é muito bom, porque a gente está sempre aprendendo. Os meus 80 anos não querem dizer nada diante do aprendizado que eu ainda preciso realizar nessa encarnação, né? Então, vocês me ajudam muito. Caminhando juntos me ajuda muito nesse sentido. Bom, meu agradecimento a vocês, meu agradecimento aos irmãos e irmãs que nos acompanharam, que nos assistiram. E o Redenção já está, já começa a apreciar o retorno das atividades em janeiro, para janeiro de 2022. Já começa a estudar como será gradativo. As reuniões não vão retornar todas de uma vez só. Nós vamos aí num retorno gradativo, porque ficamos praticamente 2 anos fora, então nós temos que aí fazer uma coisa ordeira, uma coisa de conformidade com as necessidades e também com as técnicas e com os protocolos necessários para que corra tudo tranquilo. Um abraço afetuoso a todos vocês e a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado.